capítulos de The Beginning of the End, a gente vem tendo vários mistérios, como por exemplo, o porquê dos reis e a rainha não tentarem prender o prota o mais rápido possível, quebrando o seu núcleo de mana e separando ele da Sylvie com o possível apoio do rei e a rainha humanos. E como se não fosse o suficiente, a gente ainda tá tentando entender como é que a Cynthia foi parar dentro da prisão do castelo flutuante. Então, se você ficou curioso, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso e muito mais agora. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria estar falando que esse vídeo vai conter spoilers do que vai acontecer ou que pode acontecer nos próximos capítulos da Webtoon de The Beginning of the End. Então, se você não quer tomar spoiler, dá uma olhadinha no meu último vídeo que saiu sobre todas as lances que eu vou estar deixando aqui nos cards. Então, para aqueles que quiserem prosseguir, prossigam por sua própria conta e risco. Apenas parando para avisar galera que o que eu vou estar fazendo aqui é listar em 7 eventos que vão correr mais pra frente nesse arco, que vai desde o momento que o prota acabou de ser preso até onde ele vai ser levado pra dentro de Effelton. E pra começar, a gente vai estar iniciando com o número 1 sendo a conversa entre o Arthur e a Cynthia Gutska, que pra quem não sabe, no último capítulo, que aliás o link vai estar aqui nos cards, a gente ouviu a voz da Cynthia dentro da prisão do castelo flutuante, o que fez com que o prota percebesse que era ela que tava ali. E não galera, ele não tava ficando louco, pois logo depois a gente vê que ela tenta falar com ele pra saber o que tava acontecendo, e o Arthur abre o jogo falando que ele tava preso ali justamente por ter dado o cabo do Lucas, o que fez com que ela fizesse várias perguntas, como por exemplo, o que tava acontecendo dentro da academia Shiro para que chegasse a esse ponto. E ao ter ouvido isso, foi aí que a gente viu que o Arthur percebeu que ela tava ali bem antes disso tudo acontecer, fazendo com que ele tivesse que explicar tudo o que tinha acontecido lá dentro, como por exemplo, o fato do Draniv ter chegado com a sua patota para poder tocar o terror dentro da academia Shiro, o que tinha acontecido com Elijah e até além da boa parte dos alunos que tinha sido massacrado. E por causa disso, a gente percebe que a Cynthia sabia que isso podia acontecer, o que fez com que ela também perguntasse como é que tava aparecendo o Lucas durante tudo isso. E ao responder que o Lucas tinha perdido seu tom de pele para um lance mais cinza e os seus olhos tinham ficado pretos e o seu cabelo com um tom mais escuro, é aí que ela percebe que os caras que ela tinha achado que ainda iam demorar para aparecer começaram a se mover, deixando o nosso protagonista ainda mais confuso, já que ele logo depois tentou argumentar com a Cynthia perguntando quem seriam essas pessoas e o que eles estariam fazendo aqui dentro de Katen, mas mesmo assim a diretora fala que ela não podia fazer muita coisa para responder esse tipo de pergunta, afinal ela tinha uma maldição que impedia ela de fazer esse tipo de coisa, pedindo inclusive para que eles encerrassem a conversa ali, já que apenas por pensar nesse tipo de coisa fazia com que a maldição se ativasse. Número 2, a conversa entre Dalcid e Blaine, que pra quem não sabe galera, é o Rei Anão e o Rei Elfo, pois pouco tempo depois do primeiro tempo no julgamento do Art, a gente tem os dois indo pra uma sala mais reservada para que eles pudessem conversar sobre certos assuntos, mostrando que o Rei Anão tava pistola pelo fato do Blaine não ter meio que colaborado no julgamento com o Rei Anão, pois pra quem ainda não leu a 9, saiba que foi o Rei Anão que acabou puxando o Rei Humano pra essa traição, já que ele acabou falando que essa seria a melhor forma que eles conseguiriam de manter a sua família. Só que o Daisy também pega e fala que essa não seria a única recompensa que eles acabariam tendo, já que o cara que contatou o Rei Anão acabou prometendo várias coisas como riqueza, poder, rejuvenescimento, além de uma pá de coisa que eles poderiam ter caso eles traíssem Indicante e cooperassem com a Lacre. Só que nessa hora a gente vê que o Blaine não parecia em nenhum momento estar um pouco contente com essa situação, inclusive até acusando o Rei Anão de ter vendido a alma pra esses caras por não se importar com a sua linhagem nem outras coisas do tipo. E durante tudo isso até rola uma discussão tremenda que novamente faz com que o Blaine confirme que ele vai dar o voto dele para que o Art seja preso e tenha o seu núcleo de mana quebrado, até que logo depois a gente tem o Rei Anão vazando dali. E até esse momento todo mundo que leu a novel ou vai ver o capítulo na Webtoon deve estar pensando assim, pô, o Blaine é o cara que pelo menos tá pensando na família, ele é um cara que vai trair o continente, mas tá pensando na família. Só que é aí que vocês se enganam, porque mais pra frente a gente não só descobre que o Blaine tava fazendo isso por puro egoísmo, já que ele nunca conseguiu ser um mago excepcional da mesma maneira que o Prota tava conseguindo se destacar, e que o maior motivo pra ele tá fazendo tudo isso era por puro egocentrismo da sua parte. Número 3, o encontro da Lança Aya com o Art. Logo depois que o Prota acaba sendo preso e se passa algum tempo, a gente vê que a Lança Aya acaba indo até ele, entregando o papel do Alden, onde dizia que o cara tinha feito de tudo pra poder livrar o Art dessa enrascada, mas infelizmente acabou que ele acabaria sendo condenado, e por causa disso ele pediu desculpas por não conseguir fazer muitas coisas, mas como um tipo de contramedida ele acabou conseguindo levar a família do Prota pra um local seguro, que pra quem não sabe é onde a Rinha acabou se escondendo dos Alacrianos alguns capítulos atrás. Afinal, dessa maneira ele poderia ficar mais tranquilo, mesmo que fosse condenado, já que pessoas como o Byron não poderiam ir atrás da sua família pra tentar algum tipo de vingança, o que, vamos dizer a verdade, é uma pura verdade que ia acontecer caso não rolasse o que tá pra rolar mais
pra frente. E com certeza isso acabou deixando o Prota mais aliviado. Número 4, o veredito do conselho. Esse seria um acontecimento que eu não queria ter colocado por ser muito curto, mas que de certa forma vai render umas boas risadas pelo fato do Arthur ter colocado pilha na lança que foi buscar ele durante tudo isso. Que pra quem não sabe foi o próprio Byron que levou ele até o conselho para esse veredito. E eu não sei se eles vão estar trocando na Webtoon, porque dentro da Webtoon a gente viu que rolou algumas alterações em relação a 9, mas eu acredito que eles vão seguir fielmente o que tá rolando na Webtoon. E durante esse transporte entre o Byron e o Art, a gente vê que os dois vão trocando meio que farpinhas, né? Pelo fato do Byron ainda tá revoltado pelo seu irmão ter sido morto pelo Art. Até que nesse processo a gente quase vê o Prota indo de base pela mão do cara novamente. Ou então provavelmente o Byron ia bater muito nele. Até que durante essa troca de farpas a gente vê ele chegando na frente do conselho. E quando ele chega lá, é aí que a gente vê que o veredito realmente foi que o Arthur ia ser condenado pelo crime de ter bagunçado com toda a Academia Shiros. Nesse processo, da mesma forma que a Cynthia acabou sendo condenada à morte poucos minutos antes. E pra quem tá curioso o que aconteceu com a Sylvie, provavelmente eles podem ter dito que iam sacrificá-la, mas na realidade o que ia acontecer é que eles iam entregar pro povo de Alacre, fazendo com que logo depois a gente visse que o Prota tinha sido levado pra uma nova cela até que ele fosse levado pra sua execução, ou então pro local onde iam quebrar o seu núcleo de mana. E agora que vocês chegaram até aqui, caso vocês queiram contribuir de alguma forma para que a gente continue a trazer vários conteúdos como esse aqui no canal, seja de The Beginning, ou então de Mushoku, ou então de Tsukimichi, entre vários outros, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações, já que essa é uma maneira de você sempre ficar por dentro de tudo que vai sair aqui dentro do canal de novo. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Número 5, a comemoração do rei e a rainha não. Depois que rola a condenação do nosso protagonista, a gente vê que o rei e a rainha não vazam para um local mais reservado, onde eles festejam por eles finalmente conseguirem o que eles tanto queriam, que no caso era cumprir a parte deles no acordo, já que dessa forma eles receberiam tudo que eles queriam e um pouco mais, que seria do ponto de vista do Dazun, o seu rejuvenescimento e o seu aumento em termos de magia para que ele pudesse se tornar um dos magos mais poderosos dentro de Dicatium, enquanto a Glaudera achava que eles finalmente poderiam ter um filho. Só que, sabe aquele ditado que diz que a gente nunca pode contar vitória antes do momento? Foi mais ou menos o que aconteceu aí, porque logo depois que eles terminam de tomar as suas bebidas e partem pro vamos ver se é que vocês me entendem, um guarda que tava sob o comando do Dazun entra dentro dos aposentos dos dois, fazendo com que o rei anão tentasse entender o que tava acontecendo ali da pior forma possível, mas nem dá tempo do guarda falar alguma coisa, pois logo depois ele acaba caindo todo ensanguentado no chão, o que faz com que logo depois a gente tivesse o Alfred chegando pra dizer que eles estavam sob ataque. E pouco depois, após dizer isso, é aí que a gente vê uma figura misteriosa entrando dentro do local, falando que tava atrás justamente do rei e a rainha não naquele momento, pois pra quem não sabe, aquele ser que tá dando as caras agora é ninguém menos que o próprio Aldir, que pra aqueles que só acompanham a Webtoon é um dos seres mais poderosos dentro dos Açores e um dos personagens mais aguardados dentro da fanbase de The Beginning of the End pra aparecer dentro da Webtoon. Número 6, Aldir versus Alfred e Mika. Pessoal, depois que a gente vê o início desse combate, é aí que a gente vê que o Manhwa de The Beginning of the End entrou em um outro patamar de poder, porque duas das lanças que eram dos seres mais poderosos dentro de Dicatium acabaram sendo subjugados pelos Asuras, ou o Asura que veio atrás do rei e a rainha não, já que nesse confronto a gente vê que mesmo o Alfred levantando e atacando com a sua magia de magma, o cara nem por um segundo conseguiu ser páreo pro poder de um Asura que fazia parte do clã Panteão. E como se não fosse o suficiente, ele ainda acabou detonando boa parte do braço do Alfred nesse processo e ainda destruiu a mão do cara durante esse combate. Aí você pensa e fala, pô, será que a Mika conseguiu levar algum tempo contra ele? Que nada, galera, porque a própria Mika, depois que ela chega, acaba fazendo com que a sua magia gravitacional parecesse que as coisas iam ser mais difíceis pro Aldir, só que o cara já demonstra que aquilo não parecia nada pra ele, já que ele rapidamente anda, ou no caso flutua, em direção à Mika quase que instantaneamente, ao ponto de deixar ela com alguns experimentos leves, bom, pelo menos melhores do que o do Alfred, incapacitando ela, pelo menos momentaneamente. Daí depois disso, ele acaba fazendo com que o rei anão terminasse o juramento que as duas lanças tinham feito pra ele desse modo, com o Aldir finalizando o rei anão e a rainha anão de uma vez por todas. Número 7, Arthur é solto. Após o Arthur ter sido colocado nesse novo local, a gente vê uma figura misteriosa se aproximando dele junto da Sylvie, até que logo depois a gente descobre que essa figura misteriosa era ninguém menos, ninguém mais que o próprio Winston, falando que o Prota vacilou feio na hora de não se envolver em grandes problemas, só que agora isso não importava mais, pois logo mais pra frente eles acabam entrando dentro dessa área do conselho, vendo que todo mundo tinha ficado em uma atenção geral naquele momento, até que nessa hora a gente vê que pouco depois o Arthur acaba conhecendo o Aldir e percebendo que a Cynthia também não tinha sido executada, fora que ele também percebeu que o rei e a rainha não estavam mais ali, mas nem deu tempo de eles tentar se
questionar muito sobre isso, já que logo depois eles acabam indo se despedir da mãe e do pai do Prota, além da sua irmã, que tava esperando por ele, pra que ele finalmente pudesse ir pro treinamento dentro de Efeltos. Mas então, galera, vocês curtiram o que vai acontecer daqui pra frente? Eu sinceramente tô muito ansioso, principalmente porque eu quero ver o Aldi chegando dentro da Webtoon pra mitar contra essas duas lanças mais pra frente. E comentem aqui embaixo qual é o momento mais impressionante de todos esses, qual vocês também querem ver chegando dentro da Webtoon. E é claro, pra você ver quando todos esses momentos acontecerem na Webtoon e não perderem nada sobre outros conteúdos, como por exemplo Mushoku, além de vários outros, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera, e não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações, já que essa é uma maneira para que você sempre fique por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui pra dentro do canal. Fazendo isso, você ajuda a gente a cumprir a nossa meta para trazer a aba comunidade pra dentro do canal novamente. E galera, só lembrando que aqui embaixo eu vou estar deixando algumas playlists sobre debate, caso vocês queiram dar uma olhada. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!